Muito boa tarde a todos, Sr. Núncio Apostólico, Srs. Cardeais, Arcebispos, Bispos e convidados da CIRP e da CNISP para esta 201ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa e bem-vindos também aos representantes dos órgãos de comunicação aqui presentes. Saúdo de forma muito especial e amiga o Cardeal Dom António Augusto dos Santos Marto, que ontem celebrou as bodas de ouro da sua ordenação sacerdotal. E igualmente Dom António Vitalino Fernandes Dantas, Dom António de Sousa Braga e Dom Jacinto Tomás Botelho, que celebraram ao longo deste ano as bodas de prata da ordenação episcopal. Damos graças a Deus e fazemos memória agradecida do serviço destes irmãos à Igreja, nas suas dioceses e na colegialidade desta Conferência Episcopal. Uno-me também à Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, na gratidão pelo Ministério Episcopal de Dom João Evangelista Lavrador, implorando igualmente a bênção de Deus para o seu ministério, agora como Bispo de Viana do Castelo, que terá início a 27 do mês de novembro. Especial memória e muito sentida é a que fazemos de Dom Basílio Nascimento, Bispo de Baucau, Timor-Leste, falecido inesperadamente a 30 do mês passado. Recordamos com saudade a sua presença entre nós, em particular na Arquidiocese de Évora, como sacerdote e, de modo especial, a fecunda e corajosa ação pastoral na sua diocese e a clarividente atividade na jovem nação timorense. Que o Senhor faça crescer as sementes do bem que Dom Basílio semeou entre o seu povo. Pela primeira vez, desde há 2 anos, esta Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa assume uma organização de quase normalidade, embora de uma forma ainda cuidada, pois as condições de grave pandemia que têm condicionado todo o mundo ainda não se encontram totalmente ultrapassadas. Damos graças a Deus por estas novas condições e manifestamos um profundo agradecimento a quantos tornaram possível esta evolução positiva, a começar por todos os profissionais da saúde que, incansavelmente e à custa da sua própria saúde, cuidaram daqueles que foram atingidos por esta enorme crise. Lembramos também com fé aqueles que sucumbiram à doença, bem como os seus familiares, e unir-nos-emos a todos eles na celebração da Eucaristia de conclusão desta Assembleia no dia 11 de novembro. Exprimo igualmente a todos aqueles e aquelas que durante este longo condicionamento na investigação científica, no exercício da autoridade a todos os níveis, nos movimentos de solidariedade e também nos órgãos de comunicação, de modo especial ainda às nossas comunidades eclesiais, que mostraram o lado bom da humanidade e da fé cristã e que se torna próxima e solidária com quem sofre, ajuda os mais frágeis e dá motivo e condições de esperança para um mundo melhor. A esperança de um futuro mais humano não se construirá, porém, sem um novo espírito de solidariedade e de justiça. No contexto da pandemia, sem o acesso da população mundial a vacinas e a recursos para todos, as melhores práticas dos países com mais possibilidades económicas acabarão sempre por naufragar em novos contágios com os tipos mais complicadas do vírus. Sem a globalização da justiça e da solidariedade, o mundo globalizado torna-se numa confusão de tensões contagiosas, miséria, migrações perigosas e depredação do planeta. Solidariedade, convergência de vontades e atitudes concretas é o que se pretende da Conferência de Glasgow a decorrer sobre as alterações climáticas. Embora de maneira não suficiente para fazer face à enormidade da ameaça que paira sobre o planeta, a evidência científica e a constatação empírica não deixam dúvidas de que não se podem perder estas derradeiras oportunidades para conter ao máximo não as nuvens que pairam sobre o futuro no horizonte da manhã, mas a dramática realidade das catástrofes
que chegam hoje e cada vez mais às nossas casas pelos noticiários de todo o mundo. A voz do Papa Francisco desafia-nos a todos a colocar na agenda prioritária da Igreja e do mundo este tema fundamental para o futuro do planeta, nossa casa comum. No nosso país, vivemos tempos de dificuldades, mas também de grande esperança, que exigem uma vez mais o empenho e a mobilização de todos. O momento é delicado. Depois da rejeição da proposta do Orçamento de Estado, da dissolução anunciada da Assembleia da República e da consequente realização de eleições antecipadas, exige-se agora que todos estejam à altura. Isto significa tomar decisões certas que tenham por base única e exclusivamente o bem comum, sobretudo numa atenção particular aos mais frágeis e marginalizados e a todos aqueles que, por causa da pandemia, enfrentam agora tantos problemas sociais e económicos. Por mais que o processo tenha levado muitas pessoas ao ceticismo sobre o panorama político nacional, é fundamental que esta nova etapa da vida do país possa contar com a participação acrescida dos cidadãos na clarificação do panorama político. É urgente que os partidos e todos os intervenientes encarem com credibilidade e sentido de Estado os grandes desafios e oportunidades que se encontram no futuro imediato de todos nós. Diante deste quadro político em que o país mergulhou, torna-se ainda mais incompreensível a discussão e aprovação da lei da eutanásia por uma Assembleia da República moribunda. Para além do assunto que em si mesmo tem sido objeto de pronunciamentos sucessivos desta Conferência Episcopal, o modo e o momento desta iniciativa parlamentar lançam um ulterior manto de sombra sobre todo o processo desta lei, que não dignifica os últimos dias desta legislatura. A ideologia não se pode sobrepor à defesa intransigente do direito à vida, plasmado na nossa Constituição e na consciência da humanidade. As mais altas instâncias do país devem, por isso, pronunciar-se de acordo com as prerrogativas constitucionais, de modo daquilo de que dispõem. Do lado da Igreja fica a garantia de que continuará a fazer tudo para que a dignidade da vida humana seja respeitada, sem ser necessário recorrer jamais à morte. Tema também desafiador para toda a sociedade e que a Igreja toma como prioritário é o da proteção de menores e pessoas vulneráveis. É um dos assuntos desta Assembleia, no propósito de verificar os processos em curso, articular melhor as instâncias diocesanas e a coordenação nacional, de modo a oferecer oportunidades seguras e fiáveis no acolhimento de denúncias, no acompanhamento às vítimas de abusos, na clarificação de processos e, sobretudo, na formação de pessoas. Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja. Como referiu o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos jovens no passado dia 4, a proteção dos menores é cada vez mais concretamente uma prioridade ordinária da ação educativa da Igreja. É a promoção de um serviço aberto, fiável e autorizado, em firme contraste com qualquer forma de dominação, desfiguração da intimidade e silêncio cúmplice. Dois outros temas estarão também presentes nesta Assembleia e acompanharão a vida da Igreja, particularmente nos próximos 2 anos. O primeiro é o processo sinodal proclamado pelo Papa Francisco, que se encontra na sua fase inicial, movimentando todas as dioceses. Trata-se de um caminho de oração e reflexão para escutar a voz de Deus e o sentir da Igreja a partir das suas bases, paróquias, movimentos, instituições de consagrados e leigos. Isto num propósito de transformação e conversão pastoral. O resultado desta primeira fase de auscultação irá até agosto de 2022, a qual inclui um processo idêntico ao nível de cada Conferência Episcopal e seguidamente continental, antes da Assembleia Sinodal dos Bispos, em outubro de 2023. O segundo tema
é a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, JMJ 2023, pelas dioceses do nosso país, que começou na semana passada na Diocese do Algarve. Estes percursos, sensivelmente de um mês em cada diocese, pretendem mobilizar os jovens e toda a Igreja em Portugal para a JMJ, incluindo ainda um apelo aos jovens de todo o país, bem como das outras igrejas cristãs e credos, a participarem no acolhimento e no encontro dos jovens de todo o mundo, que terá lugar em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. Finalmente, tenho também o gosto de anunciar a aprovação pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos da tradução do novo Missal Romano para a Igreja em Portugal. Aqui fica um agradecimento muito especial a Dom José Cordeiro, à Comissão de Liturgia e Espiritualidade, ao Secretariado Nacional da Liturgia e a todos e tantos colaboradores que, com competência e tenacidade, levaram a bom termo este longo processo tão relevante para a vida da Igreja em Portugal e nos países lusófonos.